A Bíblia fala sobre um decreto de morte que vai ser promulgado nos últimos dias. Esse decreto vai ser feito para a morte dos justos, porque não adoraram a imagem que a besta levantou. Mas isso não é a primeira vez que isso acontece. Se você abrir sua Bíblia lá em Daniel capítulo 2, você vê também que o rei Nabucodonosor promulgou um decreto para que os sábios da Babilônia fossem mortos. Naquele momento, nem Daniel nem seus amigos estavam ali no momento que o rei solicitou que todos os magos, encantadores e sábios fossem em sua presença. Mas Daniel, ele pede ao rei que aguarde mais um pouco, que ele ia dar a interpretação do sonho. Nem mesmo o rei Nabucodonosor sabia o que ele tinha sonhado. Apenas Deus sabia qual era o significado daquele sonho. Então Daniel e seus amigos oram a Deus e Deus dá a revelação do sonho para Nabucodonosor. Também isso acontece no capítulo 3 de Daniel. Daniel não está mais presente, só que está presente ali são os três amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor faz ali uma estátua de ouro e fala que ao som dos instrumentos que eram ali tocados, todos deveriam adorar aquela estátua. E quem não adorasse aquela estátua, por meio de um decreto, seria morto e no mesmo instante seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. Então, como vimos aqui na história da Bíblia, já existia dois decretos. O primeiro decreto ali com Daniel e seus amigos, o segundo decreto ali com os amigos de Daniel. Também nos últimos dias vai ser promulgado um decreto, como está descrito lá em Apocalipse 13, versículo 15, que diz o seguinte: E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse decreto está sendo feito pela besta Quenese da terra. A besta Quenese da terra também recebe a autoridade da besta Quenese do mar. Nós acreditamos, segundo as profecias, que a besta Quenese da terra é os Estados Unidos. Nós já fizemos um vídeo falando quem é a besta Quenese da terra. Se você tiver alguma dúvida, vou deixar aqui na descrição ou aparecendo aqui. E também já fizemos um vídeo falando quem é a besta Quenese do mar, que também, segundo as profecias, segundo a Bíblia, tudo se encaixa com o período histórico e com a descrição para o poder romano ou poder papal, né? Daquela época que perseguiu os cristãos e também levou uma ferida mortal, quando o Papa foi ali preso pelo general de Napoleão Bonaparte. A segunda besta Quenese da terra exalta a primeira besta Quenese do mar, dando poder e autoridade para que todos adorassem a imagem que a primeira besta tinha feito, que é a imagem da besta. Também está junto ali o dragão, que também já fiz um vídeo falando que é um dragão do Apocalipse, que nós acreditamos que o dragão, segundo a Bíblia, Apocalipse 12, é Satanás, o diabo ou a serpente, como esses são os nomes que Satanás também tem na Bíblia. Mas quando esse decreto de morte vai acontecer? Esse decreto vai acontecer antes da volta de Jesus, um período antes da volta de Jesus, e também antes do fechamento da porta da graça, né? Porque ali vai ter ainda a chance de escolher de aceitar ou não a marca da besta. A Bíblia fala em Apocalipse 7 que tem um anjo marcando o povo de Deus com o selo do Deus vivo. A Bíblia descreve que o selo de Deus é o Espírito Santo e é o sábado. A Bíblia fala em vários textos, Ezequiel 20:20, Ezequiel 22, Êxodo 31:13, tudo falando que o sábado é o selo de Deus. Se você tiver alguma dúvida, você abre a sua Bíblia e procura. Outro texto também, Êxodo 20, versículo 8, tudo isso que o sábado é um selo, um sinal de Deus nos últimos dias. Também o Espírito Santo também é um tipo de selo que Deus colocará nos seus filhos nos últimos dias. Assim, o povo escolhido de Deus, que está descrito lá em Apocalipse 7, vai receber um selo que será colocado pelo anjo. Esse selo não vai ser um selo visível, mas um selo que vai demonstrar a nossa escolha de estar ao lado de Deus ou estar ao lado do inimigo. Esse símbolo também é simbolizado por dois simbolismos, que é testa e mão. Lá em Êxodo 13:16, dá duas características também que são características do selo da besta ou da marca da besta. A primeira característica é a mão e a segunda característica é a testa. Isso simboliza trabalho e pensamento. Então nós pensamos e decidimos através da nossa mão qual caminho nós estamos seguindo. Vou ler para você, ó. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Mas se você voltar alguns versículos antes, versículo 9 do capítulo 13 também, fala assim, ó, e será como sinal na tua mão e memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então aqui nos versos, no capítulo 13, versículo 16, está falando que os mesmos significados da testa e da mão é o selo de Deus também. E se você voltar um pouquinho, no versículo 9 fala que o selo de Deus é a lei de Deus. Se você voltar um pouco mais antes, no versículo 6 e 7, você percebe ali que o povo de Israel foi libertado no sétimo dia. Então, o mandamento ali que estava explícito era o sábado também. Não só o sábado é o selo de Deus, mas todos os 10 mandamentos, né? Mas o sábado, ele é um sinal especial, né? Ele é uma verdade presente, porque nesse dia a gente tem três características de um selo, que é o nome, o cargo e o território. As mesmas características de um selo que era utilizado naquela época. Se você ler também aqui, ó, Apocalipse, versículo 13, capítulo 16, vai falar a mesma coisa. Ó. Olha, agora é sobre o sinal da besta, né, o selo da besta. Fala assim, ó, todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, façam com que lhes seja dadas
certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então está falando as mesmas características, né? Mão e fronte, simbolizando pensamento e trabalho. O selo de Deus é nossa adoração. E como demonstramos adoração? Através da guarda dos mandamentos. Os mandamentos, galera, não salvam ninguém. Os mandamentos não têm esse papel de salvar, mas demonstra que nós já fomos salvos. Ele nos sela, né? Então, como é que demonstramos que nós fomos salvos? Guardando os mandamentos. Até mesmo lá em João 14,15 fala: quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Então o selo de Deus é adoração e o selo da besta também é adoração. Eu também já fiz um vídeo falando sobre qual é a marca da besta, qual é o selo de Deus. Se você tiver curiosidade, está aqui na descrição ou está aparecendo aqui. Então, galera, nos últimos dias o sábado também vai ser um selo que vai selar o povo de Deus, vai demonstrar que aquele povo está ao lado de Deus. Em oposição ao sábado vai estar outro dia ali que vai ser o domingo, que não foi colocado nem por Deus, nem por Jesus, nem pelos discípulos, nem pelos profetas, mas foi colocado por um imperador chamado Constantino, e ele pegaram ali pela igreja católica, que também eu já falei sobre a história do domingo aí, né, que era um dia que era utilizado ali pelos um culto mitanista dos gregos e foi incorporado ali à cultura romana e foi colocado dentro da igreja ali o culto em adoração ao dia de sol. Quando esse dia for obrigatório, aí também esse dia vai se tornar o selo da besta, porque as pessoas deixarão de adorar a Deus, adorar os mandamentos de Deus, adorar as coisas que Deus pede para seguir o mandamento de homens. Então você vai estar deixando de adorar a Deus, né, e seguir as coisas que ele pede, e está adorando a besta, a imagem da besta. Essa imagem da besta também há um simbolismo ali da imagem que foi levantada por Nabucodonosor no capítulo 3 de Daniel, né, um simbolismo. Tanto que a primeira besta, que é Ned do mar, também tem as características, né, dos 4 animais lá de Daniel, também Daniel 7. Então, galera, eu já fiz um vídeo explicando quem é a besta que é Ned do mar, quem é a besta que é Ned da terra. Também já fiz um vídeo falando quem é o dragão do Apocalipse e também já fiz um vídeo falando como serão os eventos que antecederão a volta de Jesus. E um desses eventos é o decreto dominical, que é um decreto de morte que vai ser promulgado para a morte dos justos. Esse decreto vai ser promulgado antes da volta de Jesus e também antes do fechamento da porta da graça, né? O fechamento da porta da graça é, o que é isso? Jesus é a porta e Jesus é a graça. Só que essa graça não vai estar para sempre para o ser humano. Antes de Jesus voltar, essa graça vai acabar, porque as pessoas vão decidir estar ao lado da besta e adorar a imagem da besta. Então Jesus vai sair do lugar de advogado e vai ser juiz. E juiz ele não defende ninguém. Então essa oportunidade ela vai se cessar antes da volta de Jesus, né? É o fechamento da porta da graça. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí mais no futuro aqui no canal. Galera, então esse foi o vídeo de hoje falando sobre o decreto dominical. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu posso fazer outro vídeo respondendo a sua dúvida, né? Assiste os outros vídeos do canal aí, galera, que também tá muito bom. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o crescimento do canal. Valeu, até a próxima e tchau!